Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de análise econômica. E hoje nós vamos entrar na discussão sobre dinâmica econômica. A gente está se baseando aqui no final do capítulo 14 do Chiang e o capítulo 15 dele, que a gente vai analisar por completo, certo? Bom, vamos lá. Na economia, a gente precisa entender como as variáveis se comportam ao longo do tempo, que nós chamamos isso de dinâmica econômica, né? Então, qualquer variável econômica que eu queira avaliar ao longo do tempo, dá uma dinâmica para essa variável, então eu preciso entender o comportamento temporal dela. Então, para realizar essa análise, a gente vai determinar a trajetória ótima que essas variáveis poderão desempenhar. Ou seja, é, se eu quero entender como que o investimento se comporta ao longo do tempo, então eu preciso construir a curva dessa função. Ou seja, se formos imaginar aqui um plano cartesiano na parte positiva, meu eixo x e y, onde no meu eixo x é o tempo e meu eixo y é a minha função, como é que à medida que o tempo vai variando eu consigo construir essa curva? Ela é reta, ela é constante, ela é uma cúbica, quadrada, eu chego, eu vou chegando por ela por meio de um polinômio, tá? Então a gente vai tentar construir a curva dessa variável ao longo do tempo. Isso é feito por meio do cálculo integral, né? Então, no curso de economia a gente não aprende integral à toa. Ela é uma ferramenta para que se construa é, comportamentos ao longo do tempo de uma variável. Então, antes de entrar na parte técnica, a gente vai fazer uma discussão é, desse modelo, dessa análise dinâmica, utilizando já um caso aplicado do modelo de Domar sobre crescimento econômico. Tá? O objetivo desse modelo é justamente construir uma trajetória temporal que deve prevalecer se uma certa condição de equilíbrio for satisfeita na economia. Ou seja, se a sua economia estiver seguindo aquilo que seria uma situação de equilíbrio, então a sua trajetória de investimento deveria se comportar da forma como vai ser derivado aqui. Tá? Quais que são as premissas do modelo de Doman, então, antes da gente entrar na matemática, tá? Bom, e ela vai ser importante até para a gente entender o modelinho, né? A gente vai ver como que a estrutura dinâmica responde ao que o Domer propõe. Então, o item 1, qualquer variação na taxa de fluxo de investimento por ano, ou seja, lembrando que investimento sempre é uma variável de fluxo, né, não uma variável de estoque, vai produzir um efeito dual. Então, à medida que o investimento oscila ao longo do tempo, ele afeta tanto a demanda agregada como a capacidade produtiva da economia. Ou seja, demanda agregada e oferta agregada. Tá? À medida que esse investimento oscila, ele vai afetar os dois lados da economia. 2. O efeito sobre a demanda causado por essa variação vai ocorrer por meio de um processo multiplicador. Ou seja, um aumento do investimento vai elevar a taxa de fluxo do produto ou do PIB na mesma taxa. Como ele vai estimular a demanda, então é natural que você tenha um aumento no consumo e esse efeito seja sentido pelo PIB, exatamente na mesma taxa. Ok? Então, como é que ele começa a definir esse modelo? Essa taxa que vai afetar a demanda agregada vai se dar por meio desse termo kappa, que é igual a 1 sobre S, onde S é conhecido como propensão marginal a poupar. Tá? Então, como o investimento vai afetar a poupança, esse efeito vai ser constante, vai ser pelo efeito inverso que o agente tem de poupar. Tá? Esse efeito que o investimento afeta a demanda e, por consequência, afeta o PIB. Tá? Como a renda vai ser afetada pelo investimento, então o que a gente tem? Que a variação sobre exatamente o que a gente falou aqui no tópico 2.
O comportamento do produto ao longo do tempo, como vai depender do investimento ao longo do tempo, isso aqui vai ser ponderado por 1 sobre S, que é o inverso da propensão marginal a poupar. Então, se eu corrigir o comportamento do investimento pelo inverso da taxa, da propensão marginal a poupar desse agente, eu consigo analisar pela ótica da demanda como é que o investimento afeta o produto. Aqui é o comportamento dos indivíduos, tá? Na medida em que o investimento oscila. E segundo ele, isso aqui vai afetar o produto. Essa aqui é a equação 1. Então é assim que a demanda vai se comportar. Pela ótica do investimento, ela vai se comportar dessa forma. O item 3 é que o efeito da capacidade do investimento deve ser medido pela variação na taxa de produção potencial que a economia é capaz de produzir. Então, supondo uma razão capacidade de capital constante, a gente pode escrever o seguinte, que o kappa, que mede a capacidade de produção por ano, vai depender do estoque de capital. Ou seja, quanto mais estoque de capital as firmas estão acumulando ao longo do tempo, consequentemente aumenta a sua capacidade de investimento, consequentemente afeta a sua produção. Então a produção está diretamente relacionada com o estoque de capital. E esse comportamento ele vai ser constante. Tá? Então essa dinâmica pela ótica da oferta vai depender desse parâmetro ρ. E ele vai ser constante. Certo? Então, se o investimento dos setores vai depender dessa dinâmica, ele vai ser constante, então eu posso manipular da seguinte forma, onde kappa vai ser igual a ρ vezes o estoque de capital. E por que eu faço isso? Que se eu derivar a capacidade de produção com relação ao estoque de capital ao longo do tempo, ou seja, à medida que há uma acumulação de estoque de capital ao longo do tempo, como é que isso vai afetar a produção ao longo do tempo também, considerando que essa relação é ponderada por ρ. Então eu posso dizer que a produção ao longo do tempo das firmas vai ser um ρ que multiplica, e agora a gente vai dar uma terminologia interessante para o investimento. À medida que esse capital mudar ao longo do tempo, recebe o nome de investimento. Ou seja, o investimento feito pelas empresas vai depender do acúmulo de capital que ela faz ao longo do tempo. Isso ponderado pelo ρ, que explica o quanto que ela converte de capital em produção, determina o quanto que a dinâmica de produção ao longo do tempo. Tá? Então, o investimento em máquinas, equipamento, arado, em meios produtivos vai ter essa dinâmica. E isso vai afetar a produção, por sua vez. Então, desse lado, eu defino a oferta agregada, pela essa equação 2. Então, o que a gente sabe? Se assim está definida a oferta e assim está definida a demanda, se eu colocar os dois em equilíbrio, dy dt kappa dt, o que eu faço? Eu substituo isso aqui por ρi e vou substituir isso aqui pelo investimento ao longo do tempo vezes 1 sobre o inverso da propensão marginal a poupar, que me dá exatamente essa equação aqui. Tá? E por quê? A gente volta para a questão inicial. O que a gente quer responder é a seguinte pergunta: que tipo de trajetória temporal do investimento pode satisfazer a condição de equilíbrio da economia em todos os instantes? Ou seja, à medida que o tempo evolui, como é que esse investimento vai se comportar de modo a manter o equilíbrio na economia? Então, nós estamos dando uma trajetória dinâmica para o investimento. Tá? Naturalmente, todo modelo econômico, Domar não é diferente, tem premissas que são fortes. Tá? Depois desse modelo que
eventualmente o aluno vai estudar crescimento de solo, todo modelo tem a sua premissa porque é impossível responder tudo o que acontece no mundo ao mesmo tempo agora. Então, naturalmente, tem algumas hipóteses que ela faz algum sentido se essas condições forem atendidas. Então, como é que a gente resolve isso? Supondo essas condições. Vamos substituir 1 e 2 em 3. Ou seja, demanda agregada, oferta agregada na equação de equilíbrio. Então, eu tenho o investimento igualando o que acontece com o efeito que o investimento provoca na demanda agregada. Colocando em equilíbrio, eu vou isolar investimento. Então, por isso agora eu posso, se eu multiplicar pelo inverso aqui, multiplicar pelo inverso, aqui eu consigo eliminar e aqui fica dt que multiplica o inverso de 1 sobre, e multiplica o inverso do investimento. Bom, como eu quero agora saber o comportamento desse investimento ao longo do tempo, eu vou integrar de ambos os lados em relação a dt. Então, se eu integrar de um lado em relação a dt e o outro lado também, o que acontece? Eu vou cair numa condição que eu consigo cortar esse dt com esse dt aqui. Quando eu corto isso, então eu caio numa integral de i em relação a di. Então eu não tenho mais um problema, por exemplo, aqui, que eu poderia resolver de repente como função composta. Tá? Eu caio numa relação em que a integral de i vai depender do próprio i, e aqui eu permaneço com dt. Tá? E agora a questão toda é qual que é a integral de 1 sobre i em relação a di? Quando você tinha lá a integral de 1 sobre x no curso de cálculo, como é que você resolvia? A integral de 1 sobre i em relação a di é ln de i. Como eu estou fazendo uma integral indefinida, não tem aqui intervalos, então essa integral vai ser ln de i mais um termo constante, que eu chamei de ci. Integrei de um lado em relação a i, integro do outro lado em relação a t. Não é isso que eu tenho aqui? Rho-s dt. Então eu vou integrar isso aqui em relação a t. Rho-s t. Como também é uma integral indefinida, constante. Então constante 1 para essa integral, constante 2 para essa daqui. Continuo isolando o investimento. Então eu tenho ln do investimento é igual ao Rho-st mais as duas constantes aqui. Tá? Como isso aqui é um termo constante, isso aqui é um termo constante, e eles expressam muitas vezes a parte infinitesimal da equação, então isso aqui não muda ao longo do tempo e geralmente também é um valor muito pequeno. Tá? No curso de cálculo o professor explorou isso aqui apropriadamente. Então, como isso aqui é constante, isso aqui é constante, eu posso dizer que isso aqui é uma constante única C. Então eu posso reescrever essa sentença acima como ln do investimento, ρst mais a constante. Mesmo que eventualmente esse resultado é negativo, não tem problema. Vai ser negativo aqui. Se não, altero o sinal. Então isso implica que eu cheguei no ln do investimento. Mas eu não quero o ln do investimento, eu quero o investimento. Matematicamente, é o que eu faço então? Quando eu tenho um logaritmo numa variável, se eu elevar ambos os lados a e, ou seja, esses termos aqui vão se tornar os expoentes, pela propriedade do logaritmo, e elevado a ln é igual a 1. Então, e ln, eu consigo fatorar esse termo, me dá um investimento, que é o que eu quero. Tá? Também pela propriedade do logaritmo, e elevado a ρst mais c eu posso reescrever como multiplicação. Tá? Essa é a propriedade do logaritmo.
Sendo assim, o que acontece? E é constante. C é uma constante. Então, como C vai ser um valor constante, constante elevado a constante, vai ser o mesmo valor ao longo do tempo. Então, eu posso dizer que isso aqui é um termo constante que eu vou chamar de A, que por sua vez vai multiplicar E ρ ST. Então, aqui eu já tenho uma estrutura primária da dinâmica do meu investimento ao longo do tempo. Tá? Então, ao longo do tempo, o meu investimento vai depender disso. O que eu preciso saber para finalizar essa estrutura? O que vai acontecer com essa dinâmica no seu ponto de partida, no instante inicial? Então, no instante inicial, significa que t vai ser igual a zero. Ou seja, não teve variação de tempo nenhuma. Estou no primeiro instante de tempo. O que acontece nesse instante, então, quando não houve variação com essa trajetória? Quando t for igual a zero, esse termo aqui, t vai ser zero. Isso aqui tudo multiplicado por zero é zero. E elevado a zero é 1. Então, quando t for zero, it é igual a A. Ou seja, quando t for zero, o investimento no instante inicial é igual a A. Então, A vai me dar o valor do investimento no instante inicial. Então, eu simplesmente substituí aqui. Então, isso aqui é a dinâmica do meu investimento ao longo do tempo, partindo do ponto inicial. Ou seja, a trajetória dinâmica do investimento, que é a pergunta que eu quero responder, é exatamente essa. Tá? Eu tenho um ponto de partida inicial aqui, que é um investimento inicial. E como isso aqui é uma função exponencial, isso aqui é constante, isso aqui é constante. A partir do tempo, na medida que o tempo for variando, eu vou ter então esse comportamento hiperbólico aqui, exponencial da trajetória de investimento. De novo, né, isso é um modelo econômico pressupondo que ρ e S são constantes. Então, o quanto de investimento as empresas estão alocando para melhorar sua produção é feito a uma taxa constante. E o efeito que o investimento causa sobre a demanda agregada, que é o parâmetro S, também permanece constante. À medida que esses termos não oscilam, então isso aqui de qualquer forma vai depender pura e exclusivamente do tempo. Tá certo? Então, essa forma de apurar essa equação, it igual a zero elevado a ρ st, é a mesma forma que nós vamos utilizar para aprender uma coisa que se chama equações diferenciais de primeira ordem. Então, se vocês pegarem os livros de matemática mesmo, que falam de EDO, eles são um pouco mais densos em termos de apresentação das fórmulas. A ideia aqui é a gente enxergar como é que a gente aplica isso na economia. Tá certo? Então a gente entra na matemática e vamos ver que a forma de resolução é exatamente a mesma. Quando a gente fala de diferenciais de primeira ordem, a gente está interessado então no quê? Na derivada primeira. Tá? Eu estou interessado então na primeira derivada dessa variável ao longo do tempo. Bom, o que a gente vai ver? A notação geral de uma EDO de primeira ordem segue esse comportamento dy dt, mais μt, que é uma função do tempo, multiplicada por y, é igual a uma outra função wdt que também depende do tempo. Ou seja, mi e d são funções de t assim como y. Tá? Se mi e w são uma função do tempo, então elas podem ter vários tipos de comportamento, né? Pode ser uma exponencial, uma cúbica, uma quadrática, enfim, uma linear. Pode ter qualquer tipo de função. Tá? A gente vai aprender aqui, primeiramente, nessa aula,
O que acontece com essa função quando coeficiente e termo são constantes? Tá? Coeficiente e termo. Vamos entender direitinho. Tá? Então, como vai ser constante, antes da gente entrar no desenvolvimento, a gente tem que fazer primeiro uma análise, tá? Diferente de dy, dt e y, as funções μ e w podem apresentar uma relação, que eu acabei de falar para vocês. Elas podem ser quadrática, pode ser um e, pode ser um logaritmo, ou pode ser simplesmente constante. Tá? Então, primeiro a gente vai analisar o caso em que ambas são constantes, mas antes, quando a gente analisar uma equação como essa, a gente tem que ver se ela é homogênea ou não homogênea. Tá? O que isso implica? Primeiro, vejam que aqui ó, eu estou tratando da mesma equação que eu apresentei aqui. Como eu estou com coeficiente termo constante, então μt vai ser A e Wt vai ser B. Tá? Nesse caso aqui, no caso homogêneo, ele sempre vai ocorrer quando Wt for igual a zero. Como isso aqui, como o coeficiente é constante, então μt ficou igual a A. Certo? Então, o caso homogêneo, constante, eu tenho isso aqui igual a zero. Bom, e aí como é que eu faço? Como eu vou ter sempre essa estrutura, eu preciso de chegar numa estrutura de resolução. Então, dy dt mais ay é igual a zero. O que é que eu vou fazer? Isolar y, vai ficar isso que multiplica o inverso igual a menos a. O que eu quero? Comportamento disso ao longo do tempo. Vou integrar de ambos os lados em relação a dt. Aqui vai ficar dt. O dt aqui vai cortar com esse. Integral de 1 sobre y é ln de y. E assim, da mesma forma que eu demonstrei para vocês o modelo de Domar. Vamos chegar na mesma estrutura de resolução. O y ao longo do tempo vai depender de AE menos AT. A isso nós chamamos de solução geral. Ok? O que nós fizemos lá em Domar? O que acontece com esse valor A quando t for zero? Se A maiúsculo. Mesma coisa, a gente faz aqui. Se lá em Domar A era igual a I0, então aqui A igual a Y0 pelo mesmo desenvolvimento. Quando eu tenho uma função definida quando t é igual a zero, a gente chama de solução particular. Ok? A solução geral ocorre quando eu tenho tudo descrito. Tá? Essa solução y0 a gente chama de solução particular. Duas coisas que são importantes a gente observar. Tá? A solução não é um valor numérico. A gente está construindo uma função que vai expressar a trajetória dessa variável ao longo do tempo, se t simboliza tempo. Um comportamento dinâmico que você está modelando. E dois, ela é livre de quaisquer expressões de derivado diferencial. Ao substituir o valor de t, a gente vai ter um valor correspondente de y. Tá? Ou seja, aqui eu sempre vou ter que ter essa estrutura. Se eu tiver algum termo aqui, o yt aqui ó, é livre de qualquer. Então, o yt é a variável em nível. Eu não tenho ele multiplicado por dy dt. Esse dy dt também não pode ter nada multiplicando por ele. Caso eu tenha, eu preciso manipular isso matematicamente para chegar nessa estrutura e aí sim aplicar a nossa estrutura de resolução. Tá? Sendo assim, a gente tem o caso não homogêneo, que é a mesma coisa do caso anterior, só que agora B é diferente de zero. Então, qual que vai ser a nossa solução total? Vai depender da solução geral da equação homogênea, que a gente chama agora aqui de solução complementar, e yp, que é qualquer solução da nova equação. Tá? Ou seja, quando y for, depois na próxima aula a gente vai discutir melhor o que é a importância de um e de outro, mas yp, por hora, é qualquer solução definida num ponto específico no instante inicial. Tá? Vamos resolver. Tá? Então, estamos aqui numa situação em que a equação é não homogênea,
tá? E a gente quer chegar numa estrutura primária de resolução. Então, se b é diferente de zero, a gente chega nisso aqui. Como, por simplificação, a gente vai supor que y seja constante, isso significa que a derivada de y em relação a t é igual a zero. Se isso aqui é igual a zero, então a y é igual a b. Logo, y é igual a b sobre a, se a for diferente de zero. Então, encontramos aqui a solução particular, que é essa solução quando a gente pressupõe que y seja constante. Quando isso acontece, a gente encontra a solução particular, ou seja, a y particular é igual a b sobre a. Aí a gente volta para a solução total, que é a solução complementar, né, ou a solução geral, que a gente já derivou, que é essa aqui, mais a solução particular, quando y é constante. Acabamos de provar que é b igual a. O que acontece quando t for igual a zero? Isso aqui é zero, e elevado a zero é 1. Então, y, quando t for igual a zero, é igual a menos a que multiplica zero mais b sobre a. Sendo assim, quando a gente faz esse desenvolvimento, então a gente consegue chegar na solução onde esse termo aqui virou 1, ficou igual a A. Se eu isolar A, eu sei então que essa solução aqui, quando t for igual a zero, que é o meu termo A, vai ser y0 menos b sobre A. Então, já que A é igual a isso aqui, eu posso substituir aqui nessa solução e eu tenho o caso geral para resolver, seja qual for o comportamento da minha equação diferencial ordinária, supondo termo e coeficiente constante. y0 menos b sobre a, que multiplica e elevado a menos at mais b sobre a. Vamos enxergar isso com dois exemplos. A gente vai ver que é um pouco mais simples a aplicação. Bom, suponhamos que eu tenho isso aqui. dy dt mais 2y igual a 6. E quando t for 0, y igual a 10. O que me diz a equação de resolução que a gente acabou de derivar? Que se eu substituir aqui por y quando for igual a 0, quem é b? B é minha igualdade e A é o termo que acompanha y. Então, A é 2, B é 6 e y0 foi definido. Se não há uma definição sobre y0, então isso aqui é zero. Não tem valor. Então y0 é 10, B é 6, A é 2. A é 2, B é 6, A é 2. Substituir aqui, pronto, encontrei meu resultado. Então a trajetória para essa variável vai ser 6 que divide 2 é 3, 10 menos 3, 7, e menos 2t mais 3. Essa é a trajetória dessa variável, supondo essas condições. E se eu tiver um caso não homogêneo? Desculpa, um caso homogêneo, que é igual a zero. Mesma coisa. Substitua aqui o valor definido. Só que aí nós não os cobram, então isso aqui precisa ser definido pelo exercício. Então, 1 menos 0 sobre 2, isso aqui dá 0. Isso aqui vai dar 0. Chegamos em quê? Num quadro, numa equação homogênea. Tá? Ou seja, a equação homogênea é um caso especial da equação não homogênea. Então, dessa estrutura de resolução, a gente, sendo o sistema homogêneo e constante, ou seja, desculpa, independente de ser homogêneo ou não homogêneo, mas sendo constante, eu consigo aplicar essa estrutura de resolução para chegar na trajetória das minhas variáveis ao longo do tempo. Isso é a equação diferencial de primeira ordem. Então, resolva. Ok? Bons estudos. Forte abraço.